Boa noite, irmãos. A paz em Cristo, sejam todos bem-vindos. Que bom que você veio, que o Senhor dê a você uma porção dele mesmo nesta noite. Vamos abrir mais uma vez, então, aquilo que temos usado como texto base para nossa meditação, Efésios capítulo 1, versos 9 a 10, lembrando que continuamos no mesmo tema, a contemplação do eterno propósito nas Escrituras, e temos procurado fazer isso então a partir da carta aos Efésios, onde temos esse propósito claramente revelado aos nossos olhos. Então Paulo escreve assim, Efésios capítulo 1, verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, mesma carta, versos 9 a 11 também. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Celestial, te bendizemos mais uma vez. Obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos concede, Senhor, em torno de Ti mesmo. Louvado seja para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, como acabamos de cantar e louvar a Ti mesmo, o Senhor veio a esta terra e nos achou, nos buscou, nos comprou e nos levou para Ti mesmo. Ah, Senhor, muito obrigado. Nós nos colocamos aos Teus pés e colocamos a Tua palavra lida também, ó Deus, diante de Ti. Capacita-nos tanto no falar quanto no ouvir, e que a Tua palavra seja então levada, Senhor, aos corações que anseiam por ela. Nós Te suplicamos e Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos seguir nesse mesmo tema, e estamos então na 61ª sessão, reunião ou contemplação em torno deste assunto. E hoje nós vamos dar um passo ainda ali no Evangelho de João. Se você já quiser abrir, por gentileza, João capítulo 14, pode deixar aberto ali, então, João 14, já vamos ler o verso. Então, no último momento em torno deste assunto, nós vimos aquelas marcas do Espírito Santo, na expressão que se repete ali, então, nesse contexto do discurso do cenáculo, por 3 vezes, quando ele vier, esse ele é o Espírito Santo. Então, nós vimos a marca do derramamento, a marca da direção e a marca do cumprimento. Por que eu estou repetindo? Comumente nós não repetimos, mas é porque eu senti do Senhor de permanecer aqui, em algo que já havia então sido dado pelo Senhor em torno deste capítulo mesmo, desses 3 capítulos especialmente, capítulo 14, 15 e 16, e hoje nós vamos fazer isso então, buscando a expressão naquele dia, essa expressão então que irá nos direcionar hoje. E nós veremos algo, provavelmente não irei terminar hoje, devo continuar no próximo domingo. Nós vamos ver esse caminho então para a plena autoridade. Se você talvez quiser aí colocar esse título, naquele dia então veremos algo com relação ao caminho para a plena autoridade. Nós já sabemos e já falamos algumas vezes que não gostamos da palavra delegar autoridade, porque entendemos que a autoridade é, na verdade, onde Cristo é o Rei. Então, o quanto de Cristo é manifesto num vaso, quer seja ele corporativo ou individual, isso é autoridade. Então, o Senhor não delega autoridade e se afasta do processo.
Muito pelo contrário, quanto mais ele abunda num vaso, quer seja individual ou coletivo, mais autoridade esse vaso então há de manifestar nesta terra. Então o caminho para a autoridade é esse caminho que o Senhor trilhou Ele mesmo e obteve toda a autoridade, ainda que não manifesta aos nossos olhos naturais neste tempo, porque há de se manifestar, veremos isso também, mas Ele já é e na verdade sempre foi, o detentor de toda a autoridade, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. Apenas por um breve tempo, ele foi feito menor do que os anjos, e a sua autoridade foi velada aos homens, mas isso não diz nada com relação a aqueles que o viam como verbo eterno. No entanto que os anjos olhavam para a terra e viam o mesmo ser que estava lá no céu sendo adorado, agora na terra. Nós homens, que por conta do pecado, na verdade tivemos os nossos olhos vendados e vedados a ver essa glória, mas aqueles que tinham ainda os olhos abertos, puderam ver a glória de Deus na pessoa do Filho. E nós agora, depois que os nossos olhos foram abertos pela habitação do Espírito Santo, cada um no seu tempo, novamente, então, podemos ver o Senhor na sua majestade, ainda que contemplando por fé, ou como a Bíblia diz, contemplando por espelho, mas nós já vemos a glória do Senhor, e há de vermos então um dia plenamente. Então nós vamos dar esse passo, iniciar hoje nessa expressão então, naquele dia, e a primeira vez que ela aparece então nesses contextos aqui dos capítulos 14, 15 e 16, está aí no verso 20 do capítulo 14, então João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 20, diz assim então o texto: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, qual a lição que nós vamos escolher dessa letra A, então, como temos colocado em tríades, Então, sempre letra A, B e C, procurando então a letra A sempre projetar para aquilo que estava no coração do Pai e se manifestou, a letra B sempre tocando na resposta ou na responsabilidade da igreja com face àquilo, que vemos do Senhor quando Ele se manifesta, e a letra C sempre projetando para uma consequência que teve início na eternidade, passou pelo tempo e irá se consumar então num futuro que esperamos ser o mais breve possível, o momento então do grande Maranata que todo cristão deve manter como que na ponta da sua língua, esse momento que o Senhor há de retornar. Então João capítulo 14 verso 20, nós poderemos colocar então perfeita habitação. Nós vamos usar essa expressão perfeita em todos os três momentos, porque realmente, irmãos, esse é o sentido que se completou naquele dia. Já é sabido nosso que esse dia é o dia de Pentecostes, como nós vimos na reunião passada, é a mesma expressão, quando Ele vier. Todas essas duas expressões, na verdade, apontam para esse mesmo dia, é o dia do derramamento do Espírito Santo, que aqui, nas palavras do Senhor, está no futuro, porque Ele ainda não havia sido crucificado e nem assunto aos céus. Isso acontece então ali pregado por Pedro em Atos capítulo 2, então ele recebe a promessa do Espírito e derrama sobre a igreja. Para que nós possamos compreender um pouco mais dessa perfeita habitação, vamos tentar colocar assim, com toda a humildade, por um ângulo diferente da que vimos, no último momento, já que aquele derramamento também falou muito ao nosso coração, no sentido de estarmos incluídos nesse processo, de sermos filhos, Vamos tentar abordar então essa perfeita habitação de uma perspectiva mais eterna, para então depois irmos para o tempo cronológico, e nós vamos procurar fazer isso na vida de Paulo, não sei se hoje ou se num próximo momento, tá? Então, para que a gente veja um pouco mais de detalhe nessa perfeita habitação, eu queria que os irmãos abrissem comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler então dos versos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10,
12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sentido aqui é separado dos pecadores, no sentido separado daqueles que não creem. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, veja, depois daqueles dias. Essa expressão pode ser também traduzida tranquilamente: depois daquele dia em especial, Pentecoste. Diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, irmãos, só a leitura do texto já fala claramente de uma perfeita habitação, né? Várias vezes o texto afirmou algo extremamente completo, extremamente pronto, extremamente, coloquemos assim então esse pleonasmo, extremamente eterno, algo imutável. Só de lermos o texto nós já vemos essa segurança. Então, quando nós vamos olhando um pouquinho mais no texto, se você observar o verso 12, então Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício. O sentido aqui é um sacrifício perfeito, permanente, único mesmo, único no sentido de singular, de não haver nele defeito algum. Então é daí que a gente começa a construir a perfeita habitação, né? Por conta do perfeito sacrifício, por conta do perfeito ofício, por conta do perfeito a ser oferecido. Então toda a perfeição que é traduzida para nós em habitação, ela parte então desse, que aqui na carta aos Hebreus é tratado de uma das maneiras que então é vista aqui, como Jesus, como vimos aqui a expressão separado de nada, nós já sabemos que é porque está ressaltando mesmo a humanidade do Senhor. Então esse Jesus, como nós vimos na ministração de domingo à noite, ele foi achado um varão aprovado por Deus, né? Em outros lugares sem defeito algum. Então esse sacrifício perfeito está aí na pessoa do Senhor Jesus, essa oferta completa, essa oferta eterna. Então a partir dela, né, então é importante que se coloque isso como fundamento para construirmos o que vamos construir. Nós temos, por exemplo, o verso 13: então aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Em outras palavras, usando a luz que temos dos evangelhos, tudo está feito, tudo está pronto, e Jesus está apenas aguardando a manifestação disso que já foi feito. Por que esse aguardando? Porque esses inimigos serão colocados debaixo dos pés da igreja, que é o corpo de Cristo. Então daí nós já começamos a ver a autoridade, entende? O caminho para a plena autoridade, né? Nós não vamos nos deter dessa relação de que a igreja será colocada debaixo, que Satanás, será colocado debaixo dos pés da igreja, que é o corpo de Cristo, mas isso está tanto em Daniel, está em Romanos e alguns outros lugares que você possa pincelar e ver isso. Então a autoridade do cabeça será, isso é extraordinário, irmãos, será manifesta por meio da igreja. No último tempo, em torno desse assunto, nós vamos ver essa realidade, e realmente é impactante a forma com que o Senhor, no seu plano eterno, coloca Rebeca num lugar que, assim, impressionante, né? Pelo que eu estou vendo, já vou ter que dar 3 passos em torno deste assunto, 2 não serão suficientes. Tamanha a beleza que nós precisamos ver dessa atitude do nosso Deus, primeiro, em direção exclusiva ao seu Filho, como já dito nesta noite, né, na abertura. E então, por causa do Filho, então nós temos a igreja, né? Mas
Tudo então está feito e o Senhor só está aguardando o tempo determinado pelo Pai para que então esses inimigos sejam colocados debaixo dos pés da igreja. Obviamente nós não vamos destacar aqui a lentidão, a preguiça, a morosidade da igreja como fator para que se retarde este tempo. Mas por outro lado nós vamos também colocar esse pontinho aqui, porque Pedro na sua carta, na sua segunda carta, se não me falha, ele vai dizer apressando a volta do Senhor. Então se nós podemos apressar, talvez, nós não vamos dizer isso, porque Pedro não diz Pedro só diz apressando, talvez nós possamos também retardar. Obviamente que tudo isso debaixo da soberania e do controle do Senhor, porque como já sabemos, toda a ação do Senhor não anula a resposta do homem. Inclusive essa carta aos Hebreus é uma carta que nos chama justamente a não sermos preguiçosos, pelo contrário, sermos, então, nos deixarmos levar para a maturidade, ou para aquilo que é perfeito. Esse é o capítulo 6. Essa expressão que nós citamos aqui, aguardando daí em diante, ela é uma expressão que é tirada do Salmo 110, é um salmo maravilhoso, é um salmo que também irmão João já citou no domingo à noite, parte dele, no sentido ali complementar ao Salmo 16, que fala então do rei e sacerdote, do Senhor e do seu filho Senhor. Então o Salmo 110 vai tratar também dessa relação, do senhorio de Deus e do Filho como rei e sacerdote. Se der, então no decorrer das ministrações, nós vamos entrar um pouquinho nesse salmo aqui, tá? Mas por enquanto não, mas é só para você ter registrado, depois fica aí o incentivo para você ler esse Salmo 110, nessa perspectiva, então, dessa perfeita habitação. Esse salmo, ele resume aquilo que nós vamos construir na letra A, letra B e letra C, tá? Então, olhando novamente para o texto, para o verso 14, de Hebreus 10, então, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo separados. Então nós, a igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, Jesus homem, então esses que creem, eles estão aguardando em perfeição. Essa é uma expressão importante que pode ser então aplicada a esse verso. De que forma nós aguardamos? Nós aguardamos em perfeição. Por que nós podemos afirmar isso? Porque o Senhor Jesus, perfeito que o é rei, tudo nele está consumado, ele é perfeito, ele está aguardando, sendo já perfeito como é, a palavra já nos dá testemunho de que ele é esse varão aprovado, esse varão perfeito. Então nele, porque é nele que nós estamos, todos que creem estão nele, unidos com ele, nós estamos da mesma maneira que ele, nós estamos perfeitos, no sentido de livre de qualquer possibilidade de separação. Paulo vai usar essa expressão, nós já vamos ler mais à frente ali em Filipenses, nós que já somos perfeitos, e ele trabalha essa relação de união com o Senhor neste sentido. Então nós aguardamos em perfeição. Irmãos, eu sei que quando olhamos para nós, e é muito bom que isso ainda permaneça assim, nós não vemos perfeição nenhuma, a não ser quando nós olhamos para o nosso interior e dentro dele podemos ver por fé a habitação do Espírito Santo. Mas olhando para nós e para os nossos atos exteriores, não há perfeição em nada, Por isso que fazer uma introspecção, como muitos cristãos estão procurando fazer, não vai se achar nada, irmão. Você vai achar dentro de você aquilo que você deveria esquecer para sempre, porque, como nós lemos, o Senhor já esqueceu essa natureza que gerava e por um aspecto ainda gera em nós as nossas iniquidades, mas o Senhor não se lembra, e nós às vezes queremos olhar para dentro de nós, como diz um irmão então, com um medidor de temperatura, um termômetro, colocando debaixo do nosso próprio braço,
para ver se estamos quentes espiritualmente, se estamos frios, né? Irmãos, nós estamos em Cristo. Essa é a definição do cristão. Daí por diante, a relação é uma perspectiva futura, que nós vimos no domingo passado, daquele tribunal familiar. Nenhuma perspectiva da nossa posição deve ser projetada para trás, como se algo pudesse mudar depois do momento que o Senhor veio habitar em nós pela presença do Espírito Santo. Então nós aguardamos em perfeição. Essa profecia então que estamos lendo aqui na carta aos Hebreus, como disse, ela é derivada do Salmo 110, é uma profecia de Davi. E por que estou citando isso? Porque o que o autor está dizendo nessas palavras, nada mais é do que a manifestação daquele dia que nós lemos ali em João. O que está acontecendo aqui é o cumprimento ou a manifestação do que se cumpriu naquele dia. Por que nós podemos dizer isso? Porque se o Senhor tivesse morrido, tivesse ressuscitado, tivesse aparecido a muitos, e tivesse sido entronizado, colocado à destra de Deus no seu trono, e nada mais tivesse acontecido, onde estaríamos nós? Não haveria aquele dia que nós lemos em João, não haveria aquela plena união que nós vimos lá, aquela plena habitação, eu em Deus, Deus em mim, eu neles e eles em mim. Então, pelo derramamento do Espírito Santo, nós podemos ler essas palavras aqui. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, é como que uma confirmação segunda, por conta da nossa incredulidade, porque a primeira qual foi? Ele ressuscitou. Essa é a primeira manifestação de que nós fomos aceitos. Mas é como se o Senhor soubesse que algo ainda iria impedir isso, impedir a nossa fé. Então nós temos o derramamento do Espírito Santo, e nós temos aqueles sinais visíveis, e que foram ouvidos ali, que eles viram como que língua de fogo, e ouviram aquelas línguas em outros idiomas, como uma manifestação. Paulo nos explica parte disso em 1 Coríntios 14, que o dom de línguas é um sinal mais para os incrédulos, O crédulo deve fazer somente si próprio com o Senhor, ou quando muito, um ou dois, se houver quem interprete na assembleia. Então nós vemos aqueles sinais ali na descida do Espírito Santo como uma confirmação que de fato o Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu, assentou, e como lemos em Atos 2, recebeu a promessa do Espírito, e ele não reteve, ele derramou. Então nós estamos lendo isso aqui, ligando com esse dia que nós estamos vendo. E por que citamos o Salmo 110? Para ligarmos com a eternidade. Por quê? Porque Davi, veja, está profetizando o que o Espírito Santo está usando aqui na boca do autor da carta aos Hebreus, mais de 1000 anos antes deste tempo. Então nós vemos que o que Davi está profetizando aqui, me acompanhe, que é a manifestação do que aconteceu naquele dia, lá de João 14, 20, já foi profetizado 1000 anos antes. E se não houvesse tido essa profecia de Davi, se nós formos a Gênesis 1, 2, quem estava lá? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e houve então palavra, e Deus disse. Então nós vemos lá já o Espírito e a palavra, assim como nós estamos vendo aqui em Hebreus. Por que estamos fazendo isso, irmãos? Simplesmente para que nós consigamos ver que Deus planejou desde a eternidade ter toda essa ação que foi válida na pessoa de Adão e Eva, foi válida por todos os personagens no sentido de serem perfeitos no Antigo Testamento, até a morte do Senhor Jesus, mas sobre o Senhor Jesus ela se consumou. Então aquilo que Deus planejou, de que um dia ele teria a Rebeca para o seu Isaac, aconteceu naquele dia. Então acompanhe o plano, e ali o plano está sendo levado à vista dos olhos dos homens. Então, por isso eu quis citar o Salmo 110. Então, trazendo luz que esse dia
né, que nós estamos ali em João 14:20, naquele dia, esse dia é um dia planejado na eternidade. É um dia, irmãos, que de maneira nenhuma, por conta de quem pôde levar esse dia a acontecer, o nosso Senhor, de maneira nenhuma esse dia poderia não acontecer. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ainda que tentado em todas as coisas, Deus, na sua presciência, certamente tinha convicção em si mesmo na eternidade que o próprio Filho iria levar a cabo, não sendo Deus, sendo homem, e como homem sendo servo. Filipenses capítulo 2. Ele então assim cumpre, e nele não se achou defeito algum, e o dia então se cumpre. E por que estou enfatizando isso? Porque a essência da perfeita habitação que você precisa levar para a sua casa, e eu preciso levar para a minha casa, precisa ser algo visto nas Escrituras. E nós já estamos fazendo isso há quase 15, 20, meia hora, né? Buscando mostrar nas Escrituras a perfeita habitação. Uma vez que o Espírito Santo veio habitar num homem ou numa mulher, ou num jovem, numa criança, num velho, não importa, ele veio, e essa união se tornou única, eterna, ímpar, perfeita. Abra comigo para vermos um texto que lemos no domingo. Eu pedi aos irmãos que guardassem no coração. Então, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ver alguns textos nessa perspectiva da certeza que nós devemos ter, né? Atos capítulo 2, então é o final aí desse sermão aí, o verso 36, onde Pedro está, entre outras coisas, falando justamente desse momento que é o dia que nós estamos contemplando ali, de João capítulo 14, verso 20. Então, como que Pedro termina? Verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, note essa expressão Cristo, depois nós já vamos ver algo sobre ela, tá? Mas veja que ele então é Senhor e ele é Cristo. Esse Cristo toca o resultado da sua missão, né? Tu és o Cristo, né? O Cristo é mais do que apenas Jesus. O Cristo é mais do que apenas Senhor, porque se o Cristo fosse o mesmo Senhor, não precisaria dizer Senhor e Cristo, poderia colocar Senhor, vírgula, Cristo, mas cada expressão nas Escrituras tem um significado. Então, nesse momento nós queremos destacar essa certeza, esteja absolutamente certa. Claro que aqui Pedro está direcionando aos seus ouvintes, mas nós podemos tranquilamente aplicar essa realidade que é a casa de Israel literal neste momento da pregação para toda a igreja. Esteja plenamente certa toda a igreja que aquele que morreu é Senhor e Cristo. Mais um texto nessa perspectiva da certeza, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um capítulo por excelência, então, no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. É o capítulo que mais trata e trabalha, né, tanto quanto a pessoa como o ministério do Espírito Santo. E olha o que ele vai dizer. Nós poderíamos ler tantos versículos nesse capítulo, mas vamos ler apenas os versos 38 e 39. Então, Romanos 8, 38, veja: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só quero destacar essa expressão, Paulo aqui enfatizando, porque eu estou bem certo. Apenas nos lembremos, irmãos, que ele está terminando a parte doutrinária aqui, e ele termina com essas palavras:
É como se ele quisesse dizer assim: olha, de tudo que eu ensinei até aqui, guardem isso. Tenham convicção de que aquele que os comprou, os justificou e os glorificou. Ele vai dizer isso um pouquinho acima, aí no verso 30. Todos os verbos no passado, né? Mostrando a certeza da obra do Senhor, aceita, consumada, eterna e imutável. Então, por isso, perfeita habitação. Se você voltar um pouquinho mais aí em Romanos mesmo, capítulo 6, verso 8. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí ele segue mostrando essa realidade, mas eu queria dar um passinho atrás, e olha comigo o verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aí ele coloca de novo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, irmãos, ele coloca essa realidade aqui, nós precisamos saber disso, nós precisamos ter convicção, certamente, e convicção de quê? O que precisa ocupar o nosso coração? O que separava o homem de Deus até esse presente momento, né, este dia ali de Pentecoste, foi removido. O que foi removido? Foi removido, em primeira instância, o nosso velho homem, ou seja, nós éramos escravos por natureza de Adão. Esse é o nosso velho homem, ele era o cabeça da nossa vida, mas em Cristo nós morremos para ele. Ele era o nosso esposo, nós morremos para ele e nascemos em Cristo Jesus. Então agora nós estamos unidos em Cristo. Então esse velho homem morreu, essa carne, esse pecado no singular, tudo foi julgado ali na cruz e foi manifesto no dia de Pentecoste. Lembra qual a confissão de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado, não os pecados, mas o pecado. Ele troca o general, ele troca o feitor, né, daqueles que eram escravos. Então antes nós éramos escravos, em primeiro lugar de Satanás, porque isso foi dado a ele lá no Éden por Adão, e depois nós éramos escravos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. Mas agora nós mudamos de lugar, nós somos escravos livres do Senhor. Então quando nós compreendemos isso, nós somos transportados do império, veja aí, império das trevas. Quem era o imperador do império das trevas? Satanás. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso o seu beneplácito lá em Efésios, todo o seu amor está sobre o Filho, e quem está no Filho está coberto por esse amor. Por isso o amor cobre multidões de pecados. Qual amor? O meu e o seu? Irmão, ajude-nos o Senhor. Tudo aponta para o Filho, Ele é esse. Então, irmãos, agora aqui uma parte importante do que vamos concluir apenas nessa letra B, nessa letra A mesmo. Agora, que agora é esse? Daquele dia ali, onde o Espírito Santo é derramado, todo homem, né, todo ser humano é de alguma maneira elevado, e aqui nós não temos outra palavra senão essa, né? Poderíamos
parafrasear ela como colocado numa posição adequada, né? Elevado à condição de receber Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, por conta daquele derramamento, né? Se nós olharmos, por exemplo, Romanos 1, nenhum homem, pois, é indesculpável. Veja, porque Paulo está ali apontando só para a criação, porque quando se olha para a criação, já se vê a manifestação da glória de Deus. Então nenhum homem é, pois, indesculpável. Mas eu não estou olhando para a criação, eu estou olhando para um fato histórico, que aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, onde muitos viram e ouviram a manifestação daquele, o Espírito Santo, que vem trazer a realidade que foi consumada na cruz e também foi vista por muitos quando o Senhor Jesus ressuscita. Então, além de tudo que Deus criou, nós temos fatos históricos que demonstram claramente que nenhum homem poderá chegar diante de Deus e afirmar que não teve condições ou habilidade para receber Jesus Cristo por meio da palavra, por meio do que ouviu, do que viu, e também por meio, especialmente até da criação. Onde está escrito isso? João 1,12, por exemplo, diz isso, né? A esses foi-lhe dado poder para serem filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Foi-lhes dado poder. Quando? Naquele dia. Naquele dia. Então, nesse dia, de uma vez por todas, o que aconteceu como fato objetivo? Com respeito, então, a todos que creram naquele momento, e todos que haviam morrido em fé, todo o Velho Testamento, aguardando a vinda do Messias em fé, e todos que daquele dia em diante viessem a ouvir e crer no Senhor Jesus. O que aconteceu com esses? O que aconteceu ali de uma vez por todas? Porque perfeita a habitação. Por conta disso que vamos ler. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz aqui, os versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Você já viu aí o que é o Cristo agora? Cristo é um monte de membros unidos num cabeça. Perceberam a diferença? Como ele coloca Cristo sozinho aqui? Então, Senhor é uma realidade. Toca o que ele conquistou sendo escravo, né? Conquistou no sentido de reafirmar o seu senhorio. E agora então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos ajuda a compreender que esse Cristo é esses filhos, membros que estão unidos ao Senhor, que tem Cristo como seu Senhor, como seu cabeça, e se torna então o seu corpo. E ele segue dizendo, verso 13: pois em um só Espírito, está vendo aí o Cristo sendo formado? Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, creu e morreu em fé, todos esses irmãos estão imergidos, batizados, colocados para dentro do Espírito Santo em Cristo. Então nós nos tornamos o corpo de Cristo. Então veja, por que isso é importante? Porque isso não irá mudar. Isso aqui é um fato que Paulo está relatando como fato acontecido, um fato concluído, um fato que não mais mudará. Então nós temos essa realidade da perfeita habitação do Espírito Santo em nós e nós em Cristo, justamente por conta dessa realidade espiritual. Então,
como que o Senhor Jesus, através então do Espírito, pela boca de Paulo, vai nominar esse Cristo. Qual o nome que a Bíblia dá para esse Cristo? Então é aqui que eu quero terminar. Vamos comigo então à mesma carta aos Efésios. Efésios, capítulo 2, verso 14 em diante. Diz assim então, Paulo escrevendo aos Efésios: porque Ele, aqui é o nosso Senhor Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, ali na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Aí está o Cristo, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, aí estamos nós, os gentios, e paz também aos que estavam perto, aí está o povo judeu, porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, veja, irmãos, que importante, dos apóstolos e profetas. Ou seja, fatos históricos fundamentam o que Paulo está trazendo aqui. Sendo Ele mesmo, olha que linda essa expressão, irmãos, agora você já vê, Cristo Jesus, você vê como o Espírito inverte, porque o centro do que Ele quer trazer aqui é o novo homem. É como se Ele colocasse o corpo de Jesus, ou o resultado da missão de Jesus, o Cristo de Deus. Então o que Pedro viu lá em Mateus 18, foi muito mais do que muitos pensam. Ele não viu o homem ali, ele não viu nem mesmo o Senhor, ele viu o Cristo de Deus. Ele viu de alguma maneira esse propósito consumado ali. Falamos isso por fé, pela luz que temos das Escrituras e as outras cartas. Esse Cristo é esse novo homem. Esse novo homem, ele foi feito pela ação que foi manifesta naquele dia. Esse novo homem tem Cristo como cabeça e todos nós como seus membros, unidos a Ele eternamente. Então nós somos chamados família, porque nós temos um Pai. Aí ele segue, então, a pedra angular, verso 21, na qual todo o edifício, veja, todo, irmãos, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ou consagrado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para plena habitação, é o sentido aqui, de Deus no Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não há muitas formas de nós explicarmos isso, mas é como se o Espírito Santo, então, a partir do cabeça, ele fosse inundando o corpo, pensa nessa figura, preenchendo o corpo, e a cada membro que se converte, é um espaço a mais que esse Espírito vai preenchendo. Então o sentido dessa plena habitação, ela traz essa realidade corporativa. Então à medida que o Senhor vai tocando os corações vão se achegando a Ele, vamos usar essa expressão, esse tamanho do Espírito vai se expandindo, até o momento então, como diz o texto, que nós vamos nos tornar não só um edifício, mas realmente um santuário, algo que tem mais plenitude. E da mesma maneira, irmãos, isso acontece conosco individualmente.
O Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. E a cada momento que ele conquista um pouquinho da nossa mente, um pouquinho das nossas vontades e um pouquinho das nossas emoções, é como se ele fosse descendo e ocupando o nosso corpo, de tal maneira que os nossos membros, a nossa língua principalmente, mas todos os membros começassem a manifestar de uma forma mais cheia, mais clara, mais... Pensa que numa expressão, talvez aquele boneco inflável, sabe? Que você vai enchendo, ele vai tendo uma expressão mais clara. Então essa é a realidade, irmãos, dessa plena habitação. Habite ricamente Cristo em vós. Habite para dentro. Então quando nós pensamos nessa plena habitação, nós pensamos nessa realidade do novo homem. Então isso é tanto corporativo, haverá um momento que isso será manifesto a todo olho, mas isso também é individual. À medida que o Senhor vai nos ganhando de dentro para fora, nós vamos expressando a glória de Deus que já é real no nosso espírito humano. Então, irmãos, queria muito que você guardasse essa relação de perfeita habitação, porque muitas vezes ela ainda não é plenamente desfrutada e muitas vezes até nem mesmo é expressada nas nossas vidas. Mas não é porque o Espírito não habita, é porque de alguma maneira ele está sendo resistido ou entristecido ou até mesmo apagado dentro das nossas realidades de escolhas. Então ele habita, mas ele não consegue se expandir. A expressão do Velho Testamento: alarga tuas tendas, porque eu vou te abençoar. Então, quero muito que você faça uma separação entre a habitação e a letra B, que nós vamos ver semana que vem, a plena visão. Então há um processo que precisa acontecer, mas não é porque nós não temos plena visão que nós não mais somos habitados. Então a habitação precisa ser algo certo nas nossas vidas, algo que não deve ser maculado. E por onde você olhar nas Escrituras, você vai precisar fazer essa distinção. E às vezes que parecer que de alguma maneira o Espírito nos deixou, na verdade, irmãos, é nós que estamos nos afastando dele, e ele de todas as maneiras quer nos levar para perto dele. Então uma perfeita habitação, como nós lemos ali em João 14, o Filho no Pai, o Pai no Filho, o Filho em nós e nós em Deus. Ele vai repetir isso em João capítulo 17. Então, irmãos, guarde isso no seu coração, para que nós possamos avançar para a segunda etapa, que toca mais profundamente as consequências, veja, disso que Deus planejou na eternidade. Lembra da profecia, mais de 1000 anos atrás de Davi, e já aconteceu na história, um ato consumado. Naquele dia, toda a igreja foi batizada em um só Espírito, e a partir daí, então nós vamos desdobrar uma perfeita visão, né, que seria então a letra B, que nós vamos ver semana que vem, e a letra C, que nós vamos ver, nós vamos ver a letra B domingo, provavelmente, e num próximo momento nós vamos ver então a letra C, uma perfeita glorificação. Então nós vamos ver essa linha do eterno propósito no que a Bíblia chama de uma tão grande salvação. Então ajude-nos o Senhor, guarde firme isso no seu coração, procure ouvir novamente os áudios, especialmente esse, para que você não se esqueça, para que domingo pela manhã então nós possamos novamente contemplar e seguir de onde paramos. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, te bendizemos, Senhor, nos colocamos aos teus pés em gratidão. Obrigado porque a obra que o Senhor fez é plena. E no tempo, na história, ainda o Senhor diz e deixa registrado para nós, em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou boa obra é fiel para terminá-la. Palavras, Pai, são tantas palavras de certeza, são tantas palavras de segurança, são tantas palavras de esperança, que nós podemos
começar a compreender o que Paulo disse depois dessa esperança viva: tenho até regozijo nas minhas tribulações, porque tamanha era a confiança dele no Senhor. Então que assim seja também conosco, Pai, nós possamos seguir confiando em Ti, como filhos do Senhor, mesmo em face a tantos desafios ao nosso redor. Nós nos entregamos a Ti e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.